Bom dia, amada igreja. Que prazer, que alegria que nós temos em estar na casa do Senhor, com a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de adorá-lo, de bendizê-lo e também de aprender um pouco mais, de crescermos permeados pela santa palavra do nosso Deus. Que domingo lindo, que domingo que nos leva a adorar ainda mais o nosso Deus. Mais uma semana que se passou, o Senhor cuidou de cada um de nós. Então nessa manhã nós temos esse privilégio e essa oportunidade de dar o nosso melhor para o nosso Deus. Bom dia, a igreja de Cristo reunida aqui no templo, reunida em suas casas. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que possamos crescer por intermédio da sua santa e bendita palavra. Sejam bem-vindos, vem, essa é a hora da adoração. Eu quero orar com você, eu quero iniciar esse culto engrandecendo o nosso Deus com a palavra de oração. Oremos, amados. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, pelas lutas que nos fazem crescer. Obrigado pelas dificuldades que nos aproximam do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Senhor Deus, nesse domingo que é o dia do Senhor, é o tempo que nós separamos para aprender um pouco mais do Senhor, para realmente vivenciar a comunhão no Senhor. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia, em especial na escola bíblica dominical, para que mais uma vez possamos ser alcançados pela Tua palavra, ensinados pela Tua palavra e transformados pela mesma. Pai, nesse dia onde muitas pessoas estão sem esperança, estão chorando, a nossa oração é que o Senhor esteja, através da Tua palavra, através do Teu povo, alcançando essas pessoas, dando forças para que elas possam perceber que elas não estão sozinhas, que o Senhor Jesus se preocupa e cuida de cada um de nós. Nos ajude, ser conosco nesse dia. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós iniciarmos a escola bíblica dominical, mais uma vez o Neto estará à frente ministrando essa lição. Eu quero compartilhar com você uma reflexão da parte do nosso Deus. Ela está registrada em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 15 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 18. Assim diz o apóstolo Paulo: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo nos traz aqui uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo e uma palavra de esperança. E nós que somos de Cristo, nós sabemos a razão da nossa esperança. Essa esperança vive em nós. Nesses dias, principalmente amanhã, onde a tradição reverencia os seus mortos, celebra aí o dia de finados, as pessoas estão tristes, as pessoas estão com seus corações permeados pela saudade. Nós sabemos que aquele que morreu em Cristo, ele não se encontra mais aqui, ele está com Jesus, mas nós sabemos que fica saudade, e muitas pessoas, motivados por essa tradição, vão
até os cemitérios, vão rever ali as tumbas, vão acender as velas, e nós compreendemos isso, nós não julgamos. Nesses dias, para nós que detemos a esperança vive em nossos corações, nós temos em mãos uma grande oportunidade. Nós somos detentores da esperança. Que possamos ser portadores dessa esperança, que possamos nesse dia onde muitos estão chorando, levar uma palavra de esperança, levar um abraço e dizer que Jesus é a esperança, e que o Senhor possa estar usando a sua vida, a vida dessa igreja, para que possa estar anunciando o grandioso amor que Deus tem por todas as pessoas. Esse é o papel da igreja, não é julgar, não é criticar, mas é abençoar, anunciando e repartindo essa esperança com todos aqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe nessa semana que hoje se inicia. Seja um portador da esperança. As pessoas estão sedentas em ouvir uma fala, em ouvir uma palavra que possa produzir consolo, ânimo, forças e esperança em seus corações. Então permita que o Senhor use a sua vida para levar a esperança a todos aqueles que necessitam. Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos estar orando nesse instante, mas antes de orar, eu quero lembrar você que estamos hoje aí preparando o tropeiro missionário. Se você já não encomendou a sua, ainda dá tempo. Procure-nos aí no grupo da igreja, no grupo dos irmãos que estão responsáveis, para que possamos estar aí adquirindo, esses recursos, para que possamos abençoar os nossos missionários. Vamos estar orando a fim de iniciarmos a escola bíblica dominical nesta manhã. Pai, nós o louvamos, nós o glorificamos e mais uma vez clamamos pela tua esperança. Pedimos ao Senhor que esteja visitando cada coração, cada família que está chorando os seus mortos. Nós sabemos que nós temos vida, e essa vida vem de Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use as nossas vidas como igreja, para levar vida àqueles corações que hoje choram os seus mortos. Esteja conosco nessa lição, nos ajude na escola bíblica dominical, para que mais uma vez possamos crescer em maturidade cristã. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus, amém, Senhor. Passa a palavra ao irmão Neto, para que possamos estar se iniciando a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Bom dia, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está em casa nos assistindo, a você que irá assistir posteriormente através do Facebook, um maravilhoso dia na presença do Senhor. E hoje, como dia do Senhor, costume do povo de Deus, desde antes da ressurreição de Cristo, de se reunir no primeiro dia da semana. E hoje não é diferente, né? Devido a essas condições, nós estamos ainda passando por essa pandemia, e com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos ainda continuar estudando os livros proféticos, né? A lição 7 da nossa revista Escola Bíblica Dominical.
E nós terminamos domingo passado o livro de Jó, revimos toda a história de Jó. Creio que é uma história em que a maioria, não se dizer praticamente 100% do povo de Deus conhece essa história, né? A história de Jó, daquele homem justo não, aquele homem temente a Deus, que se desviava do mal, né? E que teve a sua vida pautada nessas coisas e sobreveio aqueles acontecimentos, e logo depois o agir de Deus restaurando todas as coisas de forma maravilhosa, para que nós saibamos que apesar de todas as adversidades que estamos passando, cremos e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Provérbios, também conhecido como um dos livros poéticos, ele traz muitas lições, né? E traz lições para a vida, lições para a educação de filhos, lições para a nossa vida cotidiana, onde Deus usou o rei Salomão, considerado o homem mais sábio da terra, para nos trazer essas lições, que a Bíblia ela é escrita por homens, mas o autor dela é Deus, e isso foi Deus quem colocou no coração do sábio Salomão, para que ele as escrevesse e transmitisse ao povo de Israel na época, e para nós nos dias de hoje. Li ontem e creio que a palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela é eterna. A Bíblia, Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é usada no decorrer de toda a nossa vida. Cada dia ela se renova ao falar conosco. Livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai falar sobre instrução paterna, conselho aos filhos. Como é isso, irmãos, nos dias de hoje? Como nós vemos essas questões? Como hoje em dia é tão difícil esse contato dos pais com os filhos? Colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da criação de filhos. Se voltarmos a uns 30 ou 40 anos atrás, quando nós éramos crianças, pode-se dizer que no nosso meio esse princípio era cumprido piamente pela maioria dos pais cristãos. E o que tem mudado ultimamente em relação a esses conselhos? Temos seguido esses conselhos ou temos deixado de lado esses conselhos e absorvido os conselhos que uma sociedade no mundo que jaz no maligno traz para nós dentro de casa cuidarmos dos nossos filhos? Em que nós temos aprendido? Com a palavra de Deus, ou com uma sociedade onde tem colocado tantas leis em relação à criação de filhos, tantos preceitos, né? E existe até um grupo de pessoas que diz que os filhos não são mais dos pais, os filhos são dos estados. Isso serve para nós? Sendo que nós vamos ler que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a palavra de Deus, ela é completa em toda a sua extensão. E principalmente no cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. E essa lição, ela vai trazer isso para nós. Como devemos ver os conselhos da palavra de Deus e absorver e transmitir aos nossos filhos. Como foi feito no passado, deve-se continuar até a vinda de Cristo. Não devemos desviar desses conceitos, mas
vemos que muita gente desviam desses conceitos e acabam enfrentando um problema no futuro, na própria formação de seus filhos. Provérbio é o terceiro livro destes 5 livros que compõem os livros poéticos. São chamados assim porque tem uma comunicação na narrativa de um acontecimento, mas de expressões poéticas que levam o leitor a repetir várias vezes, sem cessar, sem cansar e sempre achar uma nova interpretação e mais entendimento. Davi, Salomão, Asaf são alguns desses autores. São expressões da vida comum com a intenção de ajudar as pessoas a viver corretamente. Que nós vemos que a palavra de Deus ela faz isso, ela nos ajuda a viver corretamente. Enquanto que os salmos são hinos de louvores cantados nas reuniões da sinagoga, o livro de Provérbios, escrito por Salomão, se apresenta como um manual de vida. Todos esses conselhos são um manual de vida, um manual para que nós possamos colocar em prática. E à medida que nós colocamos isso em prática, com certeza fará grande diferença na nossa vida e também na vida de nossos filhos. Nesses primeiros capítulos que vamos estudar, nós vamos ver exatamente sobre isso, a instrução paterna, conselhos aos filhos, que, como já disse, está no capítulo 1 ao capítulo 7 de Provérbios. Embora escrito há tanto tempo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o livro de Provérbios, escrito por Salomão, se apresenta como um manual de vida. Mexe com o nosso comportamento, vivência, relacionamento e perspectiva de vida, embora escrito há tanto tempo. Mas escreveu para a nossa realidade hoje. Nos primeiros 15 capítulos, Salomão fala sobre como ampliar a educação de uma pessoa. E do capítulo 16 ao 24, fala como desenvolver a si mesmo, tomando vários cuidados a partir do capítulo 25. Até o final ele apresenta sugestões de como viver em sociedade. Esses são conselhos de Salomão, bem dividido, né? Ele vai trazer conselhos para a criação de filhos, conselhos para ampliar a educação da pessoa, conselhos de como desenvolver a si mesmo e também como conviver em sociedade. É um manual praticamente completo de convivência, né? Agora depende de nós aceitarmos esse manual como a palavra de Deus, que é a verdade, ou simplesmente, como alguns fazem até com a própria palavra de Deus, pega alguns pontos e distorcem os outros para colocar a seu bel prazer. Mas a palavra de Deus ela não é para isso, ela é completa, de acordo com o que Jesus disse. Toda a palavra de Deus ela é completa. Não podemos jamais tirar alguns textos, abolir algumas partes, ou nós cremos que toda ela é a palavra de Deus, ou não cremos em nada dela. Esse é um fator que devemos perceber, porque ou cremos ela por completo, não podemos de maneira nenhuma abolir parte delas, ou não cremos nela de uma vez. Não existe meio termo. A palavra de Deus não existe meio termo. Ou você acredita que ela é a palavra de Deus, ou você não acredita. Você não pode acreditar em pontos e partes e abolir as outras. O primeiro ponto da lição, ele vai dar conselhos de um pai, que está do capítulo 1 até o capítulo 4, que diz assim: é importante notar que são os pais responsáveis por ensinarem seus filhos. Olha que verdade. É nossa responsabilidade como pai ensinar os nossos filhos, tanto o pai como a mãe. Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe. Provérbios 1:8. Olha que verdade. A criança precisa de pai e mãe, cada um
ajudando no crescimento e amadurecimento dos seus filhos. Entendendo que nossos filhos chegam para nós como um computador com software zerado. A criança, quando ela nasce zerada. Compete a nós, como pai, colocarmos dentro desse computador os princípios, os seus programas, aquilo que vai fazer com que o computador trabalhe. A máquina, ela vem com a capacidade de produzir, mas precisa colocar os programas certos. E quanto mais capacidade do computador, mais programas importantes colocamos. Então, desde a criança, desde pequenininha, lembrando que nós, às vezes vemos crianças que, como nós fomos, crianças às vezes pirracenta, rebelde, às vezes até a gente olha, quando se vê uma criança até aprendendo palavras que não deveriam estar no seu cotidiano, e elas professam essas palavras, nós vemos às vezes até pais na sociedade acharem bonito, quando vê o filho xingando um palavrão, ou o filho falando alguma coisa que não é agradável, acha bonito. Aí depois a criança vai crescendo, isso já foi introduzido no seu programa. Como é que você depois vai ter que formatar esse computador, se ele já veio formatado? Não é uma máquina que você pode zerar ela. Ah, deu errado, eu zero ela de novo. Não, aquilo ali ela vai seguir, E esses vírus serão colocados, que até o autor fala sobre isso. Esses vírus vão entrando na vida e podem fazer um estrago tremendo. A pergunta é: que programas estamos colocando na cabeça dos nossos filhos? Como pais cristãos, precisamos primeiro dar o exemplo para que os programas que passamos não sejam piratas. Somos responsáveis pelo cuidado físico, mental, emocional e espiritual dos nossos filhos. Por isso que eu falo que no dia de hoje, com tanta tecnologia, com tanto acesso, se nós não tivermos o cuidado de sabermos que os nossos filhos estão aprendendo, como nós poderemos evitar que eles aprendam coisas piratas ou coisas ruins? E é uma preocupação para a maioria dos pais hoje em dia, principalmente no meio evangélico, Nós temos hoje, uma vez eu ouvi uma certa pessoa, ele falando para mim: não, a minha filha tem privacidade, Ela não era nem adulta ainda, era uma adolescente. Ela entrava no quarto, trancava as suas portas e ficava lá dentro no computador. Só Deus sabe o que ela fazia naquele computador. Aí eu falei com essa pessoa: não, eu não posso mexer na privacidade da minha filha. E isso aí trouxe problemas futuros terríveis, Que a filha se desviou do evangelho, não quer saber mais do evangelho, acha o evangelho uma coisa terrível, que só a misericórdia de Deus no futuro poderá trazer esse filho para cá, porque os pais não tiveram cuidado de saber o que os seus filhos estavam fazendo. Então, parece uma coisa pequena, mas a partir do momento, é que nem uma erva daninha, A erva daninha, ela chega e ela parece uma plantinha inofensiva, daqui a pouco ela vai crescendo, e ela mata a planta boa. Enquanto que as coisas boas levam tempo para ser construída, as ervas daninhas, elas crescem rapidamente. E assim é a nossa... Quando a gente leva um tempo para educar os filhos, aquele cuidado tremendo, chega alguém de fora com pouco tempo e destrói tudo aquilo que você construiu ao longo do tempo da vivência do seu filho. E é bem capaz dele dar mais ouvido a essas instruções do que a dos pais. O grande problema é que muitos pais se preocupam com bons colégios e uma vida de ter as coisas e esquecem que são responsáveis pelas formações e equilíbrio emocional de seus filhos, e ainda mais, dar exemplo de valores espirituais. Muitos pais terceirizam para a igreja o ensino da palavra de Deus, mas não são os pais os responsáveis para colocarem este programa na cabecinha de seus filhos. São os pais que são responsáveis para colocar esses programas nas cabecinhas de seus filhos. A igreja é um complemento, a tarefa é dos pais.
Muitas vezes a gente vê pais dizendo assim: meu filho vai à igreja, né? Meu filho vai à igreja, meu filho não perde culto. Mas será que ele vai? Mas aí em casa você não vê o filho lendo a Bíblia, você não vê o filho ouvindo música evangélica, você não vê o filho vendo alguma coisa, mas você vê o filho ouvindo música que não edifica, você vê o filho com amizade que não edifica, com comportamentos que não edificam. Mas ele vai à igreja, sendo que é a nossa responsabilidade de passar esses valores. Como está sendo denegrida também a imagem da família. Nós sabemos que o mundo ele tem tentado de todas as formas desconstruir a família. Realmente existem famílias que são desconstruídas, devido a relacionamentos quebrados, a pais que não tiveram uma boa formação, mas existem famílias que são bem construídas, que trazem os seus costumes, trazem os seus ensinamentos dos seus pais. Mas existem pessoas que receberam o ensinamento dos pais que hoje fazem o inverso do que os pais fizeram com eles. Existem muitos vídeos na internet que falam sobre isso aí. Eu estava vendo até um rapaz, não sei se ele é professor, ele falando sobre isso, que até a idade dos 16 anos, quando ele falou 18 anos para a mãe dele, ele disse assim para a mãe dele: quando eu fizer 18 anos eu faço o que eu quero. Ela falou assim: na minha casa, a casa é minha, quem manda sou eu. E ele perguntou assim: mas a senhora não quer ouvir que eu te amo? Ela falou assim: eu não estou preocupado em você dizer que me ama, eu sei que eu te amo e quero o seu bem, mas se você me amar, não é minha preocupação. A minha preocupação é que você seja cuidado. Quer dizer, a mãe com todo aquele cuidado com o filho. Eu lembro-me quando eu era adolescente, minha mãe dizia para mim assim: tal hora eu quero você em casa. E uma vez eu fui num clube e chegou um certo horário, eu falei assim para o colega que tinha me levado: 9 horas eu tenho que estar em casa. Ele falou: até filhinho da mamãe? Eu falei: sou. E quando eu entrei naquele clube, eu pensei que estava no inferno. Era pessoas usando drogas, era uma agarração. Isso em 1978. Era uma agarração. Na entrada o cara me ofereceu maconha. Eu já me senti sujo. Quando chegou lá dentro, que uma escuridão, parecia um breu, aquele monte de gente lá dentro, uma música terrível. E eu, graças a Deus, quando eu cheguei lá dentro, que eu me senti perdido, eu resolvi ir embora. Porque eu tinha a minha mãe que cuidava de mim e dizia assim: olha com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem com porco se mistura, farelo come. Então, aquilo ali me ensinou muito, a preocupação da minha mãe. E minha mãe nunca ficou preocupada se eu ia dizer para ela que a amava. Hoje os pais ficam assim: você me ama? Preocupado com o filho amar ele agrada demais o filho, quando ele deveria ter o cuidado para que o filho dele fosse bem criado. Mas ele se preocupou: não, meu filho tem que dizer que me ama. É bonito, né, filho dizer que me ama o pai, né? E muitas vezes o filho só vai perceber que ama os seus pais lá na frente, quando viu aquele pai e a mãe que teve o cuidado de proteger, de alimentar, de dar uma boa educação, que foi duro na hora que tinha que ser duro, e corrigindo os filhos onde tinham que ser corrigidos, que se tornaram pessoas responsáveis, pessoas decentes, né? Pegar o microfone para contribuir melhor. Ele está dizendo aqui que os conselhos de um pai e de uma mãe não pode ser apenas situações. O grande desafio dos pais desse nosso século é a terceirização de responsabilidade. A responsabilidade de criar, de educar os filhos, de ajudá-los em sua caminhada
de ensinar os filhos é nossa. Os pais têm essa responsabilidade, e às vezes nós, como está colocado aqui no texto, nós passamos essa responsabilidade para a escola secular, que tem a obrigação de objetivo, né, de ensinar a matemática, o português, as ciências, as matérias curriculares, mas valores, essa responsabilidade é confiada pelo Senhor a nós, pais. E aí a pergunta que o autor colocou aqui é: que programas estamos colocando na cabeça de nossos filhos, né? Ele fala assim, como pais cristãos, como o Neto já disse, precisamos primeiro dar o exemplo para que os programas que passamos não sejam, achei interessante, não sejam piratas. Então, para mim, ensinar, a palavra ensino, ela tem várias conotações, e uma das principais é você caminhar juntos, é você dar a mão ao filho e caminhar, essa caminhada, trilhar esse caminho, sendo o exemplo. Eu acho que esse é o grande desafio, é o que está faltando em nós, ser exemplos para os nossos filhos. Olha, você manda o seu filho ir à igreja, mas você não vai. Não adianta. Você fala para o seu filho a importância de ler a Bíblia, mas ele não vê isso em casa. Você não lê Bíblia. Você fala para o seu filho a importância da oração, mas o seu filho nunca viu você orando. Então isso é muito importante. Esses conselhos precisam ser dito, ser ensinados, ser dados, mas com a prática. Não podemos deixar isso de lado. E aí só vamos conseguir colocar nos corações dos nossos filhos os valores, os preceitos, os princípios do Senhor, a partir do momento que esses princípios serem reais em nós, em nossos corações, ou forem reais em nossas vidas. E assim, quando isso vier a acontecer, o ensinamento vai se tornar muito mais fácil. Essa lição, quando se fala sobre os pais, a instrução paterna, ela começa primeiro conosco. Muitas vezes nós negligenciamos essas questões de dar o exemplo, porque estamos preocupados com outras coisas, né? Os pais hoje em dia, eles têm uma preocupação, nós como pais temos preocupação de dar de tudo para o filho, e muitas vezes trabalhamos demais, gastamos nosso tempo com muitas outras coisas, chegamos em casa cansados, em vez de lermos a Bíblia, simplesmente chegamos, nos alimentamos, tomamos um banho e vamos para frente de uma televisão, vendo outras coisas, e às vezes lembramos só de orar na hora de dormir, quando deveria ser uma prática cotidiana de chegar em casa, como eram antigamente, de sentar todo mundo à mesa, jantar e conversar durante a janta sobre o Evangelho, orar, ensinar a criança a ela a ter essa educação. Mas com o passar do tempo, a evolução da sociedade, das pessoas em busca de obter as coisas, de uma vida melhor, mais confortável, nós temos muitas vezes negligenciado esse ponto. A responsabilidade dos pais com a educação de seus filhos é grande, e precisam estar atentos ao vírus que atacam seus filhos. Quando fazemos isso, não damos o exemplo, até os vírus nos atacam também, né? Às vezes nós somos muito preocupados com outras coisas, cobramos dos filhos e não fazemos nada, né? Quando o autor diz aí que o exemplo ele arrasta, é exatamente isso, porque se nós fizermos, se seu filho vê você ouvindo uma música edificante, ele vai, poxa, meu pai está dando tempo dele para Deus. Se ele estiver cantando um hino, ele vai saber que você tem uma comunhão com Deus, aquilo vai chamar a atenção. Se ele estiver lendo um livro de edificação, um livro de conhecimento, de crescimento espiritual, ele vai saber, meu pai se preocupa. Se ele olhar para você e ver você lendo a Bíblia, meu pai se preocupa em manter esse regime. Se ele estiver orando, ele vai saber que você
tem um relacionamento com Deus, e ele vai querer isso para ele. E ver o seu exemplo de vida no seu relacionamento cotidiano com as pessoas, não é simplesmente você fazer isso como uma fachada, mas o seu próprio viver em comunidade com outras pessoas, você tendo o respeito, amando ao próximo como a si mesmo, e evitando de todas as maneiras contenda, né? A Bíblia diz que quando for possível, tenha paz com todos. Não é que a gente vai ter paz com todas as pessoas, mas quando for possível, depender de você, você seja um pacificador. Essa paz. Então, muitas vezes as pessoas não vão aceitar as nossas opiniões, e o que nós temos que fazer? Simplesmente não entrar em contenda e nem em debate sobre isso. Os vírus que atacam a sociedade em que vivemos apresentam vírus passado pela mídia, onde cada vez mais o que bem entende e não precisa prestar contas a ninguém, né? As pessoas dizem, você não precisa prestar conta a ninguém. O que vale é ter e não ser. As pessoas, elas têm esse objetivo, né, de querer ter mais do que ser uma boa pessoa. Assim como os vírus acabam com o nosso sistema no computador, na sociedade atacam nossos filhos. Precisamos de antivírus potente para não permitir que essas influências desviem os nossos filhos. Exemplo cristão, ensino da palavra, total dependência de Deus para ser pai e mãe segundo o coração de Deus. São atitudes que precisamos buscar a cada dia. Afinal, não recebemos o bebê com um manual de instrução. Aprendemos a cada dia que chega, pois somos diferentes, embora sendo filhos do mesmo pai e mãe. Que bom, que bom. Assim nós, como pais, estamos sempre aprendendo. É um desafio que vale a pena. Eu lembro, como não ter exemplo da minha mãe, né? Minha mãe era uma serva de Deus que acordava às 5 da manhã, no Rio de Janeiro, ouvia na época Rádio Relógio, e tinha Rádio Relógio, era uma rádio quase 100% evangélica. Então tinha os programas, tem música que eu ouço, eu não encontro mais essas músicas, mas elas estão guardadas no meu consciente. Que 5 horas da manhã minha mãe estava acordada ouvindo esse programa. Quer dizer, se a pessoa hoje, se acordar 5 horas da manhã, ela já vai trabalhar. Naquela época, a mãe acordava 5 horas da manhã. Ela não precisava acordar 5 horas da manhã, mas ela acordava para ouvir. E à noite, eu prestava atenção que ela ficava quase 1 hora orando. A minha mãe, ela não era uma oração de 5 minutos. Era uma oração que minha mãe devia fazer o relatório do dia inteirinho na oração dela antes de dormir. E eu lembro que quando eu chegava, eu era jovem já, eu dormia no chão, no lado da cama dela. Até a idade dos meus 14 anos, eu dormia no canto da minha mãe, eu dormia nos pés dela. Mas depois, de uma certa idade, que eu já fiquei jovem, 18, 20 anos, eu dormia do lado dela. E eu chegava às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, no Rio de Janeiro, num lugar bem deserto. Ela só dormia depois que eu chegava. E todo dia, na época eu estava desviado da igreja, todo dia, minha mãe não falava nada, ela simplesmente orava. Ela chegava, eu via o que eu estava causando à minha mãe. Horas de oração e sonos perdidos, porque eu estava rebelde, na época afastado do Evangelho. E aquilo ali trouxe o exemplo para mim da mulher que ela foi, como serva de Deus. E também o meu pai, que apesar dos seus problemas, ele era um homem temente a Deus, era um homem que dava exemplo no seu viver, que tinha lido a Bíblia várias vezes. Nós, hoje em dia, eu estou tentando terminar de ler a Bíblia esse ano, mas nós estamos falhando nesse ponto. Nossos filhos precisam ver nós lendo a Bíblia. Nós temos a Bíblia em papel, mas temos ela no celular. Às vezes, nós estamos lendo, eu muitas vezes leio no celular. Meu filho vai olhar para mim, minha filha vai olhar para mim e dizer assim: papai está mexendo no celular, ele não está lendo a Bíblia. Então o ideal é que na hora de lermos as Escrituras para os nossos filhos, usemos a Bíblia física, não a digital. Porque ele vai olhar, papai está lendo a Bíblia, mamãe está lendo a Bíblia. Porque no celular a pessoa passa às vezes o dia inteiro agarrado em um celular.
E como está aqui no capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão faz esse alerta. Aí vem o segundo ponto da lição, que está no capítulo 2, celebrando a sabedoria. Ao mesmo tempo que Salomão aconselha o filho com instruções fundamentais para a vida, ele também celebra a sabedoria. No versículo 1 a 4, o autor oferece 3 condições. No versículo 1 a 4, ele oferece 3 condições. Se aceitares as minhas palavras, primeira condição. Se clamares por discernimento, segunda condição. Se buscares entendimento. A conjunção se, ela é condicional. Aceita-se ou não. Então, se você aceitares as minhas palavras, se você clamar por discernimento, e se você buscar por entendimento, é condição pessoal sua. Depende de você. É uma escolha que tem suas consequências. O sábio Salomão, ele orienta os pais a desafiarem seus filhos pela busca da sabedoria, que é um presente de Deus. Então entendereis o temor do Senhor e acharás conhecimento, como está no versículo 5 do capítulo 2. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha só que coisa. As consequências boas desta busca estão narradas no restante do capítulo, bem como os resultados negativos pela não obediência a elas. É fato consumado que toda escolha que fazemos tem consequências. Serão boas ou más, dependendo se a escolha for correta e com sabedoria. Existe sempre um dizer muito aí, a lei da semeadura, né? A lei das escolhas. Se nós fizermos boas escolhas, os resultados serão bons. Mas se fizermos más escolhas, os resultados serão maus. Pode ser que até a princípio uma má escolha parece que vai nos favorecer, mas o resultado dela no final vai trazer sérios problemas, sérias consequências. Muitas vezes nós fazemos escolhas para o nosso bem. Por exemplo, a pessoa vai fazer um negócio, ela não é honesta naquilo para ela se dar bem. Ela pode a princípio escolher mentir no valor de uma coisa, mas lá no futuro ela poderá receber de volta esse mesmo veneno. E quando ela perceber, por quê? Ela foi, como se diz, ela foi injusta. E a Bíblia diz que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Mas para que nossos filhos façam escolhas boas, é preciso que eles vejam em nós esse cuidado em buscar o Senhor pela orientação e sabedoria em tudo que fazemos. Estamos sendo vigiados 24 horas por dia, tanto pelos olhos dos filhos crescidos e maduros, quanto pelos olhinhos dos nossos pequeninos. Sabedoria no falar, no agir, no comportar e no tratar familiares e demais pessoas devem ser nossa prioridade, para que possamos passar exemplos dignos de serem copiados. Fácil? Claro que não. Mas é o que Deus espera de nós e as instruções dadas neste rico texto de Provérbios. Como é difícil, né? Nós muitas vezes usamos as nossas falhas. Eu sou ser humano, eu sou falho. Mas Deus quer que nós a cada dia melhoremos. Quer que a cada dia o meu comportamento, o meu relacionamento, a minha cara feia, né, a minha cara entrucada, o meu mau humor seja mudado. E é complicado às vezes a gente pensar assim. Às vezes a gente vê uma coisa que não nos agrada, a gente fecha logo a cara, né?
mas a gente tem que pedir a Deus para que essa situação seja mudada em nosso ser, né? Para nós muitas vezes coisas que vão contra aquilo que nós aprendemos ou defendemos, às vezes nos fazem ficar carrancudos, né? Nos fazem às vezes ser desagradáveis, e isso não é bom para os nossos filhos. Se ele vai olhar assim: poxa, papai só vive de cara fechada. Um dia desse eu ouvi a Helena falar para mim: pô, papai só vive de cara fechada. Isso, querendo ou não, é um ensinamento para mim. Eu tenho que mudar as minhas atitudes, porque ela me vê, e se eu sou exemplo para ela, ela poderá crescer com isso, e ela vai crescer também. Qualquer coisinha ela pode dizer assim: ficar de cara fechada porque papai ficava de cara fechada. Isso não é saudável, isso é ruim. Então nós temos que pedir a Deus para que nós sejamos, né, mais cuidadosos nesse ponto, porque nós estamos sendo vigiados. Esse segundo ponto da lição é uma chamada de atenção para cada um de nós. O terceiro ponto dessa lição vai falar sobre o temor do Senhor é a base da vida, no capítulo 3 de Provérbios. O autor faz um desafio maior, que é confiar em Deus e honrá-lo. Não basta confiar, é preciso que o comportamento vivido a cada dia seja uma maneira de honrar ao Senhor. O sábio Salomão não só aconselha o filho a ouvir suas orientações para viver honesto, mas a honrar o Senhor pela retidão de caráter e compromisso com o Senhor. Não sejais sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Esse temor, ele é a base da vida. Quando nós tememos ao Senhor, não é ter medo de Deus. Muitas pessoas tratam temor nesse ponto, dizendo que é ter medo de Deus, que Deus possa fazer alguma coisa. Mas não, é o temor de respeito, de amar ao Senhor. Como você diz assim: você tem temor do seu pai? Eu tenho, mas eu amo ele, sei o que ele é capaz de fazer por mim. Ele como pai, ele é capaz de me defender. Ela como mãe, ela é capaz de dar a vida por mim. Então esse é o temor que devemos ter com nossos pais. Saber que os nossos pais são capazes de dar a vida por nós também. Quantos episódios nós vemos acontecendo da mãe se jogar na frente de uma bala, ou do pai se jogar na frente do negócio para defender o seu próprio filho. Esse é o amor de um pai terreno. Imagine o amor do Pai Celestial. É uma advertência interessante, pois muitas vezes achamos que sabemos o que estamos fazendo ou decidindo, mas na realidade estamos tomando caminhos que nos distanciam de Deus. Quando tememos o Senhor, Ele nos ajuda a afastar de decisões que nos podem desabar. Muitos tomam decisões sem analisar os dados e nem perguntar ao Senhor. E quando vem o estrago feito, na maioria dos casos, não tem como voltar atrás. O conselho é válido especialmente nos dias em que vivemos. Muita sabedoria e dependência do Senhor para as decisões é uma atitude fundamental para a nossa alegria e paz interior. O temer ao Senhor é quando nós colocamos diante dele, sabendo que ele é dono de todas as coisas. Uma vez eu falei para a pessoa, numa lição, Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. E se nós dermos ouvido à voz do Senhor, nós evitaremos muitos problemas. Evitaremos muitas situações em que a nossa teimosia nos levará, como diz o autor aqui, evitaremos muita decisão terrível e momentos que não temos como voltar atrás, decisões que tomamos que não tem como nós voltarmos no tempo e desfazer essa decisão ou essa atitude. Então nós temos que ter o temor do Senhor e a sabedoria para esse discernimento. Conselho para nós e conselho que nós devemos passar para os nossos filhos. Pergunte ao Senhor, não só as grandes decisões, mas as pequenas também, porque quando você sai de casa
para ir para algum lugar, o Senhor está cuidando de você. E se você perguntar, sabendo que Ele cuida de você, você vai perguntar, Ele vai dizer o melhor caminho a tomar. Muitas vezes você sente o desejo de mudar de caminho, não é por você, às vezes é o próprio Espírito Santo que está dizendo para você, não passe por aquele lugar, passe por outro, ou não seja apressado, tenha calma. E muitas vezes a gente tem tanta pressa, aí acontecem coisas que nos atrasam e nós ficamos irritados. Já percebeu às vezes que a gente, nós às vezes temos pressa de chegar num lugar e começa a acontecer coisas, chave que desaparece, portão que não abre, às vezes o carro não funciona, ou às vezes o ônibus passa antecipadamente, aí você, poxa, eu estou atrasado, mas não sabe que é o Senhor que está cuidando de você, só Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, essa é o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Cuidado com decisões perigosas, como diz aqui no versículo 6 do capítulo 5, não a desampares e Ele te guardará, ama e ela te conservará. Quer dizer, uma decisão bem tomada, né? Ele vai fazer com que você tenha, como se diz assim, um desfecho melhor da situação. Quantas vezes nós compramos alguma coisa sem perguntar ao Senhor? Ou fazemos um negócio, fechamos um negócio sem perguntar ao Senhor, né? Comigo já aconteceu várias vezes. Creio que com a maioria das pessoas também já aconteceram isso, de comprar uma coisa e não perguntar a Deus se aquilo era bom ou não, aí compra, aquilo vira problema, né? Ou adquire uma propriedade e também vira problema, em vez de ser bênção vira um problema, aí a pessoa, como pode, né? Mas ele não perguntou ao Senhor, falou, Senhor, é da tua vontade que eu compre isso, ou que eu adquira aquilo? E vira um problema. Então são decisões perigosas. O manual de instrução de um viver segundo o coração, viver segundo, continua agora nos capítulos 5, 6 e 7. As armadilhas que aparecem, que não tivemos, as armadilhas que aparecem, e se não tivermos cuidados e discernimento do Espírito de Deus, corremos o risco de ceder às tentações e fazer decisões erradas. Então uma coisa que aparece muito boa, vou fechar esse negócio é muito bom, aí às vezes colocamos, é uma oportunidade de Deus, né? Muitas vezes a gente fala assim, é uma oportunidade de Deus, aí às vezes Deus não está nem naquela situação, é o contrário, Ele está dizendo para você, não compre, mas você se empolga e entra nessa oportunidade e lá na frente você vai perguntar, Senhor, por que deu errado? Mas o que foi? Nós cedemos às tentações. E o que é tentação? É ver uma coisa que acharmos que é bom para nós e não perguntarmos a Deus. O autor nos faz metáforas, usando figuras para ilustrar, mas vai direto ao assunto. É muito interessante isso, né? Quando o livro de Provérbios traz isso para o nosso viver, e para que nós venhamos a passar para os nossos filhos esse discernimento. Muitas vezes eu tenho conversado com meus filhos, já são adultos, e eu falo para eles, tudo que você for fazer, pergunte a Deus, pergunte ao Senhor se Ele está de acordo, e se Ele não tiver, que Ele te mostre que Ele não está de acordo, para você não tomar uma decisão errada ou fazer até mesmo um negócio errado. Tocar na forte tentação, ao quanto ao sexo, adultério, prostituição, na preguiça e enfiadores. Em todos eles apresentam a prudência como base de comportamento. Descreve a mulher adúltera que sorrateiramente segue o que deseja, a prostituta e que vende o seu corpo. Tanto um caso como o outro, arrependimento chega. Por isso Salomão chama a atenção para que essas decisões perigosas e destruidoras não sejam tomadas. Isso ele fala para nós falarmos para os nossos filhos e também para nós mesmos. E olha que são questões complicadas, né? Todo mundo sabe, a Bíblia fala sobre o adultério, ela fala que o adultério, muitas vezes o final dela é morte. E nós vemos isso quase que
dioturnamente, né? Esposas que matam seus maridos que adulteraram, maridos que tiram vida de suas esposas, destroem suas famílias, porque é uma situação terrível, né? Então, e fora, às vezes, pessoas que se envolvem com prostituição, e assim vai por diante, né? São coisas que ele dá esse conselho. Outro fato que ele vem falar aqui é a preguiça. O autor diz: lembro de quando criança que meus pais sempre estavam ensinando versículos bíblicos para decorar, e é Provérbios 6:6. Provérbios 6:6 foi um dos primeiros. Preguiçoso, vai ter com a formiga e observa os seus caminhos e ser sábio. Esse aqui ele é bem leve, né? Minha mãe falava assim: se não trabalha, é bom que não coma, porque não trabalha, né? Meu pai, ele mostrava o caminho das formigas no quintal e como armazenavam a sua previsão para o inverno. O preguiçoso é aquele que se aproveita da boa vontade do outro. Há pessoas que passam necessidades e precisamos ajudá-la. Essa é uma situação. Mas há outras que se acomodam e não buscam a sua independência financeira. Sempre estão na dependência. Uma coisa é necessário, a outra é preguiça. Uma coisa é necessidade, a outra é a preguiça. Salomão fala também sobre ser fiador. Fiador é uma pessoa que assume dívida junto com outro, e caso este não pague, ele terá que assumir. Em nossa sociedade, por causa da desconfiança, e em todo empreendimento precisamos de fiador para garantir pagamento. Há muitos anos o fiador era a palavra do comprador, mas infelizmente hoje não podemos agir assim, por causa da quantidade de desonestos, inclusive alguns com quem convivemos. Lamentável. É uma realidade. Hoje em dia existe até o empréstimo consignado, né? Que se o cara não pagar, ele perde diretamente na folha de pagamento dele. Mas isso só funciona para servidor público, porque a fonte é o serviço público. O trabalhador comum, ele não vai conseguir fazer isso, né? Descontar direto na folha. Mas o servidor público, como o salário dele vem do governo, o que os caras fazem? O fiador é o governo. Se ele não pagar, não tem como ele não pagar. O contrato está feito, e até para desfazer um contrato é complicado. Mas há aqueles que pedem fiador. A pessoa não paga, é seu nome que suja. Quanto já aconteceu com muitas pessoas, às vezes até mesmo no nosso meio. A gente está em sala de aula, né? Como faz falta a presença dos alunos para estar debatendo, conversando, né? Eu sei que é complicado para quem está ministrando, para o professor, mas vamos tentar contribuir aqui, né? O tópico que você explanou aqui, o temor do Senhor é a base da vida, e a sua vida vai depender exclusivamente desse relacionamento com Deus, que não vai levar você a ter decisões perigosas, né? O que são decisões perigosas? O autor fala: cuidado com as decisões perigosas. O manual dá a instrução de um viver seguro, né? E esse viver seguro está condicionado a temer ao Senhor, porque no momento que você teme, você confia. E eu acho que nós perdemos, Neto, essa prática. Eu entendo que essa prática de colocar tudo diante de Deus, de qualquer decisão que possamos tomar, antes de tomá-la, levar até Deus, ficou lá atrás, ficou somente no livro da história, na história do povo de Deus. Hoje, infelizmente, nós não fazemos mais isso como deveríamos fazer. Qualquer decisão antes de tomarmos, precisamos perguntar ao Senhor se é a decisão certa. Isso é temer ao Senhor, isso é ter temor, né? É viver uma vida que glorifica a Deus, porque se aquela decisão der errada, que você tomar por você mesmo, pelos seus próprios pensamentos, talvez você vá
manchar até mesmo o nome de Deus. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, assim, eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu estou aprendendo muito nessa aula. A gente está aprendendo, enquanto nós estamos vivos, estamos aprendendo. Então, igreja, precisamos estar realmente tendo cuidado com as nossas decisões. E a melhor maneira de cuidarmos é colocarmos diante de Deus as nossas decisões. Perguntar para Ele, até aquelas mais simples, às vezes até as mais simples, nós precisamos colocar diante de Deus. Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Senhor, eu estou diante de um dilema, de uma situação, né? Vou vender um carro, vou vender uma casa, vou mudar de emprego, vou fazer um concurso. Senhor, o que eu vou falar para o meu filho, para a minha filha? Que caminho eu vou apontar para ele? Ou seja, coisas que nós precisamos trazer de volta. Perdemos isso. Ontem nós celebramos a reforma protestante, né? Eu creio que hoje nós necessitamos de uma reforma espiritual. Reformar a reforma. Não teológica, mas espiritual. A nossa vida com Deus, se aproximar mais dEle, compartilhar mais com Ele a nossa vida. Eu creio que nesse momento se faz muito necessário a gente refletir acerca dessas coisas. E quando nós vemos sobre isso, eu lembro-me na juventude, como era a nossa juventude, né? A gente tinha uma vida, a maioria trabalhava, a maioria estudava à noite, mas ela não deixava de ter o seu momento de comunhão. E lembro-me também que na igreja tinha as uniões de mocidade e a união de adultos. As pessoas chegavam na igreja, eu mesmo na época, eu chegava na igreja às 5 horas da tarde, porque tinha ensaio do coral, e ficava até o culto, chegava em casa às 10 horas da noite no domingo. Terminava o ensaio do coral, aí tinha a união de jovens. Eu ia para a união de jovens, onde a gente estudava, a gente brincava, debatia, cantava louvores, e depois da união de jovens tinha um pequeno intervalo, que era mais ou menos uns 15 minutos antes do culto começar, que era a preparação para o culto. Hoje, as pessoas, elas perderam isso. Às vezes chegam nas igrejas, o culto já está na metade. As pessoas, muitos, isso eu digo até os adultos mesmo, estou falando os jovens, mas muitos deles chegam o culto já perdeu a introdução do culto, que é uma parte muito importante, que é quando você chega na igreja, você senta na sua cadeira, você vai ler a sua Bíblia, vai orar, se preparar para o culto. A pessoa chega, ela nem se preparou para o culto, às vezes nem em casa, ela se arrumou às pressas, lembrou que tinha que ir para a igreja. Eu vou para a igreja como dando satisfação a Deus, para dizer que eu estou na igreja. E isso tem acontecido e tem feito com que a igreja enfraqueça, porque uma igreja que ela deixa Deus em segundo plano, ela deixa a obra em segundo plano, a tendência dela é enfraquecer. Quanto que as igrejas da nossa época de adolescente, as igrejas tinham suas dificuldades, que eram muito maiores do que hoje, porque a maioria das igrejas eram de difícil acesso, onde as pessoas tinham que caminhar muito, né? E a maioria dos crentes não tinham carro. Existe um lugar em que os crentes iam a pé e aqueles que tinham o seu cavalo iam a cavalo, mas estavam na igreja. Hoje em dia as pessoas têm tanta facilidade, né? E hoje nós estamos vivendo um período de facilidade, em que as pessoas podem assistir o culto de casa, não precisa nem mais vir à igreja, ela não precisa nem mais vir cultuar, ela está perdendo a essência do culto, que é a comunhão, é o viver junto. Nós conclamamos aos irmãos que venham para a escola bíblica dominical. A gente precisa conversar aqui, né? A gente precisa assim debater, conversar, colocar os pontos de vista, abrilhantar a classe de EBD, porque você transmitir uma aula, uma lição via internet, você até para a própria pessoa que ministra dá sono.
né? Então, como nós vamos transmitir isso para os nossos filhos se nós vamos à igreja, chegamos atrasados, se nós não participamos das atividades da igreja? Escola bíblica dominical, eu não apareço, chego no culto, o culto já começou, eu não me preparei para o culto, como é que eu posso prestar um culto a Deus, né? Então, são necessidades que nós temos que passar para os nossos filhos, senão daqui a pouco a igreja será apenas virtual, como tem acontecido em muitos lugares. As pessoas falam, mas eu assisto de casa que é melhor, porque de casa eu estou sentado no meu sofá, eu estou relaxado, e posso dizer que muitas vezes nem presta atenção no que está falando. Neto, essa discussão ela é válida, pois muitas pessoas me procuram: pastor, eu estou fraco na fé, eu preciso de um avivamento. Ou, pastor, as pessoas precisam de um avivamento. Eu sempre tenho dito que o avivamento ele é pessoal, ele começa por intermédio de uma pessoa. Se eu quero ter uma igreja mais viva, mais acolhedora, mais envolvente na comunidade, eu preciso dar o primeiro passo, começar por mim. Com o advento da pós-modernidade, trouxe muitas coisas boas, a tecnologia, as facilidades que você disse aí, mas também muitos problemas, e um dos problemas é esse: nós somos acomodados. Igreja, nós somos acomodados, e nós queremos sempre aquilo que seja mais fácil. Isso é a mesma coisa. Eu sempre falo para a Michele, quando nós estamos dirigindo, né? E aí eu vou buscar uma vaga para o carro, eu sempre falo para ela: procure a vaga mais fácil. Eu faço isso. Para que eu vou perder meu tempo ficar manobrando se lá na frente tem uma vaga maior? Bem espaçosa. É assim que nós somos, mas temos que ter cuidado, porque se ficamos em casa, se não nos envolvemos, se não buscamos, se não queremos aprender, se não estamos como igreja em comunhão, não vamos crescer, não vai acontecer um avivamento. Lá em Atos 2, Neto, só pedindo licença sua, poder estar concluindo esse pensamento. Lá em Atos 2, a igreja crescia, não era devido à tecnologia, às pregações, ao ministério de música, ao louvor, às programações. Não, era comunhão. Os irmãos estavam juntos, e o texto é enfático em afirmar: todos os dias, orando, compartilhando, vivendo o evangelho. E a escola bíblica dominical, amados, é uma vivência. Você só vai crescer, estamos falando isso todo dia aqui na igreja, se você se envolver. Se não se envolver. E essa lição ela é tão importante pelo seguinte: porque eu, como exemplo, né, começar o exemplo por mim, se eu tenho uma vida cristã um tanto relaxada, como é que eu posso querer que meu filho tenha uma vida cristã mais ativa? Porque ele vê em mim, como pai, o exemplo: poxa, meu pai não vai à igreja, o meu pai passa o dia falando mal da igreja, o meu pai, ele chega atrasado nos cultos, ele não tem compromisso, a minha mãe não quer isso, minha mãe não quer aquilo. Aí lá na frente, o meu filho não vai querer nem ir para a igreja. Então, quando os conselhos paternos são para isso, são exatamente: nós devemos dar exemplo, como a minha mãe deu exemplo. Minha mãe sempre chegava antes do culto começar. A minha mãe terminava o culto, ela não tinha aquela pressa de ir embora. Ela é uma pessoa que ela estava sempre na reunião da sociedade feminina da época. Era uma pessoa assim, ela dedicava, não deixava nada em casa faltando. Minha mãe cumpria todos o papel de dona de casa, de mãe e de serva do Senhor. Ela conciliava. Então hoje, se nós quisermos que os nossos filhos cumpram a palavra de Deus, que eles sigam o evangelho, nós temos que continuar dando exemplo. Como os nossos pais no passado deram exemplo, nós devemos hoje, né? Então, quando a gente fala hoje, as pessoas estão acomodadas, e como eu falei, a questão da pessoa, a gente ia para a igreja 5 horas da tarde,
e saía às 9 da noite, tinha a união de mocidade. Hoje a igreja só tem escola bíblica dominical e o culto pela manhã, e à noite só tem o culto da noite. E mesmo no culto da noite, as pessoas às vezes elas têm tanta vontade de ir ao culto que chega quase na hora do amém, como antigamente, chegou na hora do amém, aí fala assim, mas é tanta vontade de cultuar a Deus, passa a semana inteira sem se ver. A igreja, ela é um lugar de reencontro. Eu venho à igreja para reencontrar os meus irmãos. E existem igrejas aí que Deus recolheu muita gente, que as pessoas não vão ver mais, né? Nós tivemos irmãos que foram recolhidos nessa pandemia. Irmãos, só veremos no céu. Mas você poder estar com o irmão no domingo, existe até uma coisa assim, se você tem a pessoa fala de uma amizade, liga para essa amizade, visita essa amizade, fala com essa amizade. Imagine o seu irmão espiritual, que você às vezes só tem a oportunidade de ver no domingo. Aí chega no domingo, você não vai ver aquele irmão, o irmão fulano faleceu, Deus recolheu, poxa, não viu o irmão fulano, vai sentir saudade dele. Então a igreja, ela não é o fato de se vir só para cultuar, mas de ter um relacionamento com o povo de Deus terreno, um povo de Deus aqui na terra. Mas é isso, professor, que gera o crescimento, é essa comunhão, é essa vivência, e nós precisamos despertar. Agora eu estou falando para a igreja, para cada membro dessa igreja. Se você é do grupo de risco, por exemplo, ontem a Márcia me ligou, dizendo assim, pastor, eu não vou poder estar na igreja por recomendação médica. Aí é um caso, situação. É uma situação. Eu disse para ela, irmã, fica feliz, fica em casa. E ela triste porque ela gostaria, como ela tem estado todas as quartas-feiras na igreja. Pastor, não vou poder estar mais até a médica me liberar, porque eu estou com diabetes, eu estou com problema no fígado, estou nesse processo de tratamento, eu sou grupo de risco. Eu gostaria de estar na igreja, mas eu não posso estar. A médica disse que eu não posso estar. Isso é um caso, é uma situação. Mas se você que é membro dessa igreja, você não é do grupo de risco, você não está doente, por que você não está na igreja? É uma pergunta que eu tenho que estar fazendo para mim mesmo, todos os dias, e buscando essa resposta, porque isso vai causar um enfraquecimento da sua fé e de toda a igreja. Nós somos aqui em 40 pessoas, só tem 2 pessoas aqui presentes. Claro que temos lá algumas irmãs que estão preparando a marmitex, estão cultuando Deus lá com o serviço, e estão ouvindo a lição, estão louvando ao Senhor com o serviço. Mas e os outros? Será que todos são do grupo de risco? Mais uma vez, o pastor tem que ser chato, não tem jeito. Esse papel chato a gente tem que fazer, né? Se você não é do grupo de risco, não tem uma pessoa na sua casa, na sua família, do grupo de risco, vem para a EBD, porque é só assim que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, vamos entender o que é realmente temer ao Senhor. Deus. E isso aí você vai passar para os seus filhos, e seus filhos vendo, por isso que a lição ela é importante nessa questão. O temor do Senhor é base da vida, temer ao Senhor, cuidado com as nossas decisões, né? A lição ela traz isso para nós passarmos para os filhos, para vivermos isso. Eu só posso passar uma vida cristã para o meu filho se eu viver realmente ela. Não adianta eu querer que o meu filho seja crente, né, seja assíduo, se eu não faço, não tenho essa atitude. E o último ponto da lição, eu vou falar, filho, guarda as minhas palavras, como está em Provérbios 7, que diz assim, o texto-chave é o versículo 1 no capítulo 7, que diz assim, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Olha só que coisa, né? Nós gostamos muito de dizer assim, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer, não é ensine a criança o caminho, é no caminho. Para você ensinar o caminho, você tem que estar junto. Como é que eu quero ensinar meu filho a valorizar a comunhão com os irmãos, se eu não vivo essa comunhão?
Como é que eu quero ensinar meu filho que ele cresça espiritualmente se eu mesmo estou definhando? Né? É um desafio. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer em conhecimento, como a Bíblia diz de Jesus, que ele crescia em estatura e em conhecimento diante de Deus. Isso também é para nós precisamos crescer em conhecimento de Deus. Se eu não busco conhecer Deus e nem ter uma comunhão com o povo de Deus, como é que meu filho vai, a minha herança, ela vai dar continuidade ao Evangelho do Senhor? Por isso que nós vemos hoje muitos pais com os filhos no mundo, e olha a dor de cabeça que muitos filhos têm dado a seus pais. Culpa dos filhos? Não, muitas vezes culpa da negligência de muitos pais, que não tiveram cuidado de ser exemplo e nem de mostrar aos seus filhos esses conselhos em que o sábio Salomão, através do livro de Provérbios, quer dizer, Deus passou para Salomão e ele escrever através do livro de Provérbios. Vemos aqui, enquanto vai relatando em seu manual de procedimento ético, que temos hoje no livro de Provérbios, Salomão carinhosamente chama a atenção do filho, pedindo para guardar as palavras que estão sendo ditas. Além disso, conservar é manter em bom estado, preservar, manter em algum lugar com cuidado. Conserve a calma, resistir ao desgaste causado pelo tempo, pela idade. Conservar velhos amigos. Conservar é mais do que apenas guardar. Quer dizer, quando ele fala assim, guarda no teu coração, né? Guarda dentro de ti os meus mandamentos, né? E tem muitas outras promessas a respeito disso. O que nós vemos é que, como diz assim, existe uma coisa que diz assim, faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Muitos pais têm chegado assim, vai para a igreja, e o pai não vai. Aí o filho vai, chega lá, meu pai não veio, ele vai para a igreja? Não, ele vai para outro lugar. Quem nunca foi adolescente, né? Que tem a arte como é que diz assim, do desvio, né? Eu falo assim, que eu fui adolescente, muitas vezes a gente ia para a igreja e tinha muitos colegas que vão fazer tal coisa. Às vezes saía no meio da reunião e ia jogar, na época lá no Rio era boneco, né? Que é pimbolim, né? Às vezes dava uma coisa, assim, saía ia para um bar, era um boteco, onde tinha uma mesinha de jogo de boneco, ela jogava boneco, meio que tá na igreja. Aí o Totó, eu lembro uma vez eu estava jogando isso, chegou a polícia e quando eu senti o cara estava passando a mão em mim, né, verificando se eu estava armado, quando eu olhei era 2 policiais militares lá no Rio de Janeiro. Opa! Aí eu falei, nunca mais eu fui jogar Totó. O que Deus fez comigo? Eu falei assim, vai jogar Totó, né? Em vez de você estar na reunião, você está lá jogando Totó. Naquela época era aqueles botecos. Então, muitas vezes nós não prestamos atenção nos nossos filhos, e eu digo que nós temos cuidado com muitas amizades, porque a proteção que a gente tem é ensinar aos filhos as amizades que ela deve ter. E eu falava para os meus filhos na época, eles eram adolescentes, dizia o seguinte, eu não tenho problema de cortar a amizade de filho de ninguém. Por quê? Porque se eu ver que está te desvirtuando, eu corto. O pai dele pode ser meu melhor amigo, mas eu não estou nem aí para ele, eu estou aí para você, porque você é minha responsabilidade. E se eu ver que o filho dele não é uma boa companhia, eu corto na hora. Então nós como pais devemos ter cuidado com as amizades dos nossos filhos para que eles não façam. Para a gente concluir, leia com calma os 7 capítulos de Provérbios e analise cada sugestão para saber como você está agindo. Tem feito decisões com sabedoria? Consulta ao Senhor para saber como e quando fazê-lo? Que conselhos dados por Salomão têm sido difíceis para você colocar em prática? Que Deus nos abençoe, queridos. Semana que vem nós estaremos falando sobre a lição 8. Esperamos que os irmãos venham, né? Nós aqui ficamos bem distanciados do outro, o irmão não precisa se preocupar. Existe o irmão na portaria que ele está
medindo a temperatura de todo mundo que entra, temos todos os procedimentos para todos os protocolos seguidos, né, para que você fique tranquilo, que você possa estar conosco para conversarmos sobre as lições, que é muito importante, né? Saudade que a gente tinha que fazer uma roda bem grande aqui, onde a lição, a gente não terminava lá no domingo, ela durava às vezes 3 domingos, porque ela entrava em debate, e então a gente colocava experiências e cada um com seus pontos de vista, e a gente poderia chegar num consenso. Hoje em dia está eu e o pastor aqui, eu tenho que falar todo o tempo, né? E se o pastor não estiver aqui, fica até difícil de dar aula, né? de conversar sobre a lição. Mas que Deus nos abençoe. Nós estamos com feijão tropeiro, né? Eu não sei quantas marmitas serão feitas, mas espero que você venha, compre as marmitas. Será para missões nacionais, onde estaremos abençoando os nossos missionários no interior do país e também o projeto Cristolândia. Seja bem-vindo, venha. Vai ser só feijão tropeiro, você não vai comprar, não vai ter arroz, não vai ter nada, só o feijão tropeiro mesmo para você levar para casa, um bem caprichado, bem feito. As irmãs estão fazendo com muito amor esse feijão, para que você possa levar e almoçar, e que Deus abençoe. Logo mais à noite, com a graça de Deus, se Jesus não vier até lá, nós estaremos aqui. Vamos orar, Neto, encerrando essa lição. Ora para a gente. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais um dia podermos estar na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela nos traz lição, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, ó Pai. Em momentos tão difíceis em que nós vivemos no mundo, em que os valores têm sido destruídos, em que muitos pais têm terceirizados a sua educação, a sua responsabilidade para com seus filhos. Ó Deus, onde muitos jovens têm se perdido, saído de dentro do meio do povo, filhos de servos teus, eles têm sido tragados por este mundo em que o inimigo tem dominado. Ó Deus, ajuda-nos a termos olhos espirituais para com os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer com que nossos filhos cresçam na tua presença, tendo o temor do Senhor, mas que nós sejamos exemplos, ó Deus, para que eles vejam em nós Jesus Cristo, que eles vejam em nós uma vida digna de ser chamado teus filhos, e eles queiram copiar. Ó Deus, que o nosso viver seja uma realidade da tua palavra, e a cada dia, Senhor, dá-nos força e vigor para continuarmos a caminhada nessa terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação de todo aquele que nele crê. Abençoa os teus servos que estão em casa ouvindo essa lição, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa estar tocando os seus corações, ó Deus, e aqueles que não ouviram, que ainda poderão ouvir através do Facebook, que eles possam colocar em prática, Senhor, nos seus corações, e que estejamos logo mais à noite, ó Deus, para honrar o teu nome, para glorificar a ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa o feijão tropeiro que está sendo feito, que é para sustento dos missionários. Ó Deus, que todo aquele que aqui comprar seja abençoado por ti, e que esse dinheiro seja revertido cada vez mais para a pregação do teu Evangelho. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.